Honestidade ou gentileza? O que será que é melhor para a construção de conversas e relações duradouras? Caraca, eu vou ser aqui muito controversa agora, será? Talvez um pouco controversa. Essa conversa aqui eu queria ter com você já de longa data, que era para falar sobre gentileza, e no final ela vai ficar para um segundo momento, que a gente vai entrar num outro tema. Eu vi uma matéria recente falando sobre conversas e construção de conversas. Eu, como comunicóloga, eu fico o tempo todo antenada em tudo que está acontecendo, de mudança de comportamento, das gerações, desse momento que a gente está falando de pós-internet, inteligência artificial. E eu tenho um receio de que a gente está perdendo as conexões profundas. Então, tenho estudado muito sobre isso para encontrar caminhos para que a gente não se perca nesse processo de performar tecnologia e se perca da nossa humanidade. E aí eu me deparei com um estudo, e eu sou super defensora de gentileza, falo isso com frequência. Se você está aqui há bastante tempo ou se você acabou de chegar e rolar pelo feed, você vai ver em diversos momentos, em todos os meus conteúdos, sempre que possível eu falo que eu tenho um lema que é tocar a vida das pessoas com gentileza, ou pelo menos de forma neutra, né? Mas sempre com esse exercício. E aí eu sou super defensora da gentileza e eu me deparei com esse estudo falando sobre essa pesquisa bem interessante. A Universidade de Chicago separou 150 pessoas para um estudo, em 3 grupos de 50, onde 50 precisavam ser honestos. Então, na próxima semana, eles tinham que ter conversas 100% honestas com as pessoas com quem eles fossem falar. Isso em casa, no trabalho, eles tinham esse compromisso de ser honestos. 50 tinham que ser gentis. Então, eles tinham a missão de ser gentis o tempo todo. E os outros 50 só tinham que agir naturalmente. Tá bem, passou-se, né, essa semana, os resultados que foram medidos, entre honestidade e gentileza, eles tiveram resultados equivalentes. As conversas foram positivas, todos chegaram com bons feedbacks de como foram a construção da semana com as relações, coisas positivas e negativas que eles tiveram e tal. Então, eles foram mais ou menos equivalentes e tiveram bons resultados em conversas. E, inclusive, os honestos foram surpreendidos, porque eles achavam que ia ser muito difícil ser honesto nas conversas em todo momento, mas que eles foram surpreendidos porque essas conversas honestas muitas vezes colocaram a relação em outro patamar. Eles puderam falar de sentimentos que eles tinham há tempos e que isso não estava sendo colocado na mesa. Então, a honestidade acabou tendo um diferencial da gentileza, que foi colocar essas relações em outros patamares com resultados talvez mais duradouros. A gentileza foi positiva, num geral, mas os resultados mais duradouros foram da honestidade. Claro que cabe uma observação que, junto com a honestidade, tem que vir uma dose de diplomacia também. Não dá só para ser honesto e achar que honestidade e falta de educação tem que caminhar juntos, né? Tem gente que fala, eu sou super sincero. E aí sai falando as maiores bobagens possíveis, achando que está sendo sincero. Não é isso, gente. Tem que ter filtro, tem que ter educação, né? Honestidade e sinceridade não te dão liberdade para ser escroto com ninguém. Então pense sobre isso, tá? Agora, sobre a gentileza, o que os pesquisadores perceberam? Que essa gentileza descuidada, essa gentileza feita de qualquer jeito, que beira ali a bajulação, essa gentileza não foi bem recebida. Então isso tem que ser de forma autêntica. E aí a honestidade soa mais autêntico. Então, as pessoas realmente se conectam com a autenticidade, se conectam com a sua personalidade, com você demonstrar aquilo que você pensa de verdade. Eu achei isso muito impactante. Óbvio que não é nada que eu tô te falando, não é nada estarrecedor. Nossa, que descoberta incrível. Foi para a lua com essa descoberta, não é isso. Mas é um jeito da gente pensar que talvez o caminho seja de uma gentileza honesta.
Olha que maravilha se nós formos honestos com aquilo que a gente pensa e sente, primeiro com a gente, tá? Se você não for honesto consigo mesmo, você não vai nem conseguir replicar isso para os demais. Mas olha que exercício interessante. Ser honesto com você mesmo, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com a entrega que você está fazendo para aquela pessoa, nessa conversa, nesse próximo ato, né? Numa corrida de Uber que você entra e você vai ser honesto e gentil. Esse é o convite que eu quero te fazer. Então, vamos subir um patamarzinho. Só honestidade sem gentileza pode, talvez, passar aí um pouquinho perto do sincericídio, da falta de educação. Então, vamos tentar fazer um segundo estudo aí com um grupo de pessoas sendo honestos e gentis ao mesmo tempo? Porque aí eu acho que a gente vai ser imbatível. Nós vamos ter conversas incríveis, sendo honestos, trazendo então para a mesa, para a conversa, aquilo que a gente realmente sente, onde é que está nosso desafio, a nossa dificuldade, e aí a gente conseguir tratar aquilo que a médio prazo, longo prazo vai ser excelente para aquela relação, mas também com esse olhar de gentileza com o outro. Né? Esse olhar de gentileza, tratar as pessoas com gentileza, isso também melhora muito o dia, melhora muito a qualidade da nossa relação. Então a gente conseguiria ter aí uma relação, uma conversa mais afetuosa, mais gentil e imediata, o que surte um efeito incrível, e a abertura também para ser honesto e melhorar essa relação a médio e longo prazo. O que você me diz? Acho que pode ser um bom caminho, né? A gente trabalhar com honestidade e gentileza. E é difícil, tá? É difícil. Porque o mundo testa a gente o tempo todo, né? Se a gente pode... Nem sempre a gente se sente confortável para ser honesto sobre o que a gente pensa. Nem sempre a gente se sente confortável para falar para todo mundo com honestidade, porque a gente pensa, o que ele vai pensar de mim? Mas se eu falar isso, talvez a pessoa não entenda. Mas o convite é você passar a ser autêntico e sincero consigo mesmo, e depois para com os outros. E dessa forma encontrar gentileza também no caminho. Aí ninguém vai te parar, independente do que as pessoas pensem. Porque quando você encontra uma pessoa gentil, você pensa a maldade dessa pessoa gentil? Acho muito difícil. E quando você sabe que aquela pessoa é sincera no que ela fala, a mesma coisa. Mesmo que alguém te fale algo que talvez você não goste muito de ouvir, quando é falado com gentileza e sinceridade, com honestidade, você vai parar para pensar sobre aquilo. Mesmo que no primeiro impacto você não goste tanto de ouvir, aquilo surte algum efeito. Ou vai minimamente construir uma relação mais transparente, né? Mais sincera, com bases mais sólidas. Então, meu convite para você desenvolver conversas sinceras, conversas transparentes, conversas honestas. Começa com você. Como é que está a sua conversa interior? Você conversa de forma sincera e gentil, honesta e gentil com você mesmo? Ou você é mais gentil com as outras pessoas do que consigo mesmo? Exercício que também cabe para mim e que eu faço todo o tempo. Será que eu estou sendo tão gentil comigo quanto eu sou com os demais? E será que eu estou sendo tão gentil com os demais como eu gostaria que fossem comigo? Exercício bom pra gente pensar, né? Tô aqui conversando comigo mesmo agora e eu não sei te dizer se o tempo todo eu sou. Quanto tempo? Será que a maior parte do tempo? Não sei. Vou pensar mais sobre isso. Eu volto aqui para conversar com você. Deixa aqui também com a gente a sua percepção. Se suas conversas estão sendo sinceras, honestas e gentis, traz pra gente alguns temas. Vamos falar com isso, vamos conversar, vamos falar mais.